Bem-vindos ao canal Encantamento. Eu sou Márcio Flizikoski, hipnoterapeuta e master em programação neurolinguística. Você já pensou como seria legal você conseguir superar suas limitações e realizar coisas que você acredita que não é capaz? No vídeo de hoje vamos conversar sobre as nossas crenças e como superar as nossas limitações com o uso da hipnose. Carl Sagan, um dos maiores cientistas de todos os tempos e um dos maiores divulgadores de conhecimento de todas as épocas, dizia que era quase impossível mudar a crença de uma pessoa. E ele afirmava isso baseado na premissa de que as pessoas tinham uma necessidade preemente de acreditar. Óbvio que Carl Sagan, quando falava sobre isso, estava se referindo à questão religiosa. E fé religiosa a gente não vai discutir. Mas a premissa de Carl Sagan de que é quase impossível mudar a crença de uma pessoa é extremamente verdadeira. Por quê? Porque as pessoas têm realmente essa necessidade de acreditar, de manter uma congruência sobre aquilo que elas acreditam, mesmo diante de evidências em contrário. E você deve estar se perguntando, afinal de contas, mas o que são essas crenças e o que elas têm a ver com toda a nossa história? Todos nós temos nossas crenças. Algumas crenças fortalecedoras, a confiança, a autoestima, né? A segurança de realizar algumas tarefas. Quando acreditamos que somos capazes de fazer algo, de realizar algo, temos crenças fortalecedoras. Por outro lado, existe outro tipo de crença, aquela crença de que nós não somos capazes, de que nós não somos habilitados, nós não temos condições de realizar alguma coisa. Essas crenças são crenças limitantes, são crenças que nos limitam, que nos impedem de realizar tudo o que somos capazes de realizar. Quantas coisas você acredita que não é capaz de fazer? Talvez você acredite que não seja capaz de escrever um livro. Talvez você acredite que não seja capaz de fazer um discurso para uma grande plateia, ou até mesmo coisas mais comuns do dia a dia. Você acredita que não é capaz de manter um relacionamento saudável e encontrar um grande amor. Talvez você acredite que você tenha um karma e por isso merece sofrer. Todas essas crenças são crenças limitantes, são crenças que te limitam e, por meio da congruência que a gente sempre busca, elas te impedem de realizar toda a sua potencialidade. Elizabeth Phelps realizou um estudo com um grupo de pessoas que demonstrou a força da crença mesmo diante de evidências contrárias. Ela juntou um grupo para fazer um jogo. Nesse jogo, ela apresentou diversas pessoas, fazendo um juízo de valor sobre essas pessoas, classificando elas como de boa índole ou de má índole. Posteriormente, essas pessoas que foram classificadas entre boa e má índole conversaram com as pessoas do grupo que estavam participando do jogo. Mesmo que a pessoa de má índole apresentasse atitudes boas, atitudes favoráveis, a avaliação sobre ela era mais criteriosa. Havia um julgamento baseado numa premissa inicial da crença de que ela tinha uma má índole. Por outro lado, aquelas pessoas que foram classificadas inicialmente como de boa índole, em que os participantes do jogo já pré-estabeleceram uma crença de que elas eram boas, mesmo que essas pessoas tivessem atitudes egoístas, atitudes que não são consideradas como boas, a avaliação delas foi mais benevolente, as pessoas foram mais condescendentes com elas. Tudo por quê? Porque elas tinham uma crença inicial em relação a essas pessoas e mesmo diante de novas evidências, mudar essa crença era totalmente difícil. A conclusão de Phelps para o estudo foi que, quando existe um conflito entre a crença da pessoa e as evidências, o nosso cérebro, a nossa mente, trabalha para minimizar essas evidências,
fortalecendo a crença. Ela não valoriza essas evidências porque elas não estão de acordo com a crença inicial da pessoa. Há uma dissociação entre a crença e a realidade. Em contrapartida, quando as evidências são iguais à crença, elas são potencializadas, otimizadas. Então, olha só, se você tem uma crença limitante de que não é capaz de fazer alguma coisa, de que não tem condições, de que não foi feito para isso, mesmo que ocorra algum fato que contraria essa sua crença, a sua crença vai prevalecer sobre a evidência, sobre o fato ocorrido. Em contrapartida, isso também se aplica para o lado positivo. Quando você tem uma crença fortalecedora, que você acredita, tem confiança, tem segurança sobre algo, mesmo que ocorra algo negativo, um evento negativo que contraria essa sua crença, ela não abala a sua confiança, ela não acaba com a sua autoestima. Pelo contrário. E é isso que a gente vê, principalmente nos grandes expoentes das suas áreas. Mesmo quando eles falham, eles não se abatem, eles seguem em frente e repetem, e aí acertam de novo, e acertam mais uma vez. O erro para eles não é valorizado. Por quê? Porque eles acreditam que são capazes, então eles sublimam, eles minimizam aquilo que contraria a crença deles. A pergunta importante sobre esse assunto é possível mudar uma crença limitante? Qual a melhor forma de realizar isso? A resposta à primeira pergunta, sim, é possível. A gente já viu, é difícil, mas é possível. Qual a melhor forma? Existem diversas formas de mudar crenças limitantes. Uma delas, que diminui substancialmente a dificuldade de mudança de uma crença limitante, é utilizando a hipnose. E por que a hipnose é tão eficaz na mudança de uma crença limitante? Porque ela atua diretamente no inconsciente, então ela não tem a barreira crítica. A barreira crítica é quem trabalharia naquela sublimação, naquela eliminação de evidências que contrariam nossa crença. Então você consegue trabalhar com os fatos diretamente no inconsciente, sem esse filtro realizado pelo fator crítico da nossa mente, que pegaria, não, eu acredito nisso, esse fato é contrário ao que eu acredito, minimiza o fato. Como não tem essa barreira crítica, o fato entra no nosso inconsciente de forma direta, tornando mais fácil desestabilizar a crença limitante e fortalecer, aumentar, dar mais substância para a nova crença, uma crença fortalecedora de preferência. Nos meus atendimentos, eu realizo uma técnica que é muito bacana, uma técnica que dá um start inicial para a superação das crenças limitantes. Por quê? Porque na essência de todos os problemas existem crenças limitantes. Uma pessoa que se diz segura, que tem crise de ansiedade, que está com problema de depressão, que tem alguns medos, algumas fobias, qualquer tipo de problema, possivelmente existe uma crença limitante relacionada àquele problema em que a pessoa se julga incapaz de realizar alguma coisa. E nessa técnica, basicamente, eu faço uma sugestão indireta para a pessoa de que é capaz de superar os seus limites, de que com um pouquinho de esforço, com uma sugestão positiva, ela é capaz de ir além dos seus limites. Eu vou mostrar agora um videozinho da aplicação dessa técnica para vocês e observem como ela é muito simples e depois a gente volta aqui para comentar a técnica. A gente vai fazer um exercício, Iris. E é um exercício muito básico, né? Eu vou pedir para você, eu vou fazer aqui, você não faz ainda. Você vai levantar seu braço, depois você vai torcer ele assim. E vai até o seu limite. Então, com os pés juntinhos. Se mexa, fique quietinha. Isso, muito bom. Você vai fazer isso aqui, e daí vai torcer e vai marcar na parede até onde você for. Até o limite. Pode ser com a mão direita, com a esquerda, o que você preferir. Até onde você se sinta bem. Até o seu limite, ok? Então, por favor, levanta o braço. Pode levantar. Isso. E pode agora começar a torcer seu tronco, mantendo os pés no chão. Vá torcendo. Pode virar até o rostinho para ver. Olha lá onde que você chegou. Marcou lá na parede?
Marquei. Ótimo, pode voltar. Um pouco de incômoda. Agora você vai repetir isso mesmo, só que aqui. Só na sua mente. Então, puxa o ar, solta o ar, pode fechar o olho. Muito bem. E agora, somente na sua mente, somente na sua imaginação, você pode levantar o seu braço. E agora que você levantou o seu braço, você vai começar a torcer o seu tronco e vai começar a girar. Isso. E agora você vai um pouco além do que foi fisicamente. Pode ir um pouco além. Agora que você foi um pouco além, volte lentamente. Isso. Chegando na posição, pode abaixar o braço e pode abrir os olhos. Conseguiu ir um pouco além? Foi? Tranquilo? Foi na sua mente isso, né? Você vai repetir o exercício agora. E você vai até onde você imaginou agora. Eu quero que você agora levante o seu braço. Isso, muito bem. Pode começar a torcer seu tronco. Pode ir com o rosto. Pode ir mais. Pode ir até onde você foi. Um pouco mais. Ótimo. Foi até onde você imaginou? Passou até? Pode voltar então. Beleza. Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que você mentiu para mim no primeiro exercício? Você não mentiu? Eu pedi para você ir até onde você conseguia ir. Mas daí depois, quando você fez a segunda vez, você foi um pouco além? Um pouquinho além. Então, na primeira vez, você não foi até onde você conseguia ir? Porque doeu. Estava doendo. Na segunda vez já não doeu? Doeu menos. Doeu menos. Ah, você conseguiu ir um pouco mais além. Que legal. E por que você conseguiu um pouco mais além? Eu me esforcei também mais. Você viu que você impôs um limite para você na primeira vez? E na segunda vez, com uma sugestãozinha minha, uma sugestão leve, você conseguiu superar o teu limite? Você foi além? Você rompeu uma crença limitante? Porque você foi até onde você acreditava que você conseguia ir. E logo em seguida, eu só falei, eu fiz um exercício mental com você, e agora vá até onde você imaginou que você conseguiu ir. E aí você foi. Fantástico, né? Quantas coisas na tua vida você não faz isso? Que você se limita? Ah, é isso que eu consigo fazer, ou isso eu não consigo fazer, esse é o meu limite, isso é o máximo que eu posso fazer. E quantas vezes já não teve algumas coisas que você pensou, não, eu não consigo fazer isso, e depois conseguiu fazer? Já teve, né? Você percebe que nós somos limitados pelas nossas crenças? Nós definimos esse limite? A gente conversou antes, você gosta de colocar o sarrafo alto, não é verdade? Só que às vezes você coloca esse sarrafo alto, tão alto, que ele acaba te limitando. Isso. Meio que você quase que inventa uma desculpa. Não, porque isso aqui está alto demais para eu pular. Você começa a criar dificuldade. Às vezes a gente pode baixar um pouco esse sarrafo. Ou às vezes a gente está com o sarrafo baixo, a gente sabe que pode levantar ele um pouco mais e fazer um pouco mais. Faz sentido isso para você? Claro. Então, isso funciona para tudo. Às vezes a gente acredita que não consegue fazer alguma coisa. A gente tem dificuldade, por exemplo, de aprender. E quanto mais a gente acredita nessa dificuldade, lembra que a gente falou sobre a questão das memórias se fortalecerem? É o princípio da musculatura neuronial. Quanto mais eu falo uma coisa, mais eu estimulo. E a gente busca ser congruente. Quando eu falo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo o que acontece? Eu crio essa crença. E eu procuro ser congruente. E aí, quando eu vou fazer, de alguma forma o meu inconsciente age para me sabotar. Não é famosa a expressão, o nosso sabotador interno? Parece que eu me saboto, que eu me destruo, que eu faço as coisas para não conseguir fazer. Você faz isso porque o teu inconsciente, você programou ele para não faça, por algum motivo. Fez sentido? Ótimo, perfeito. Entendeu essa questão das crenças? Você vai prometer uma coisa para mim a partir de agora? Promete? Vai prometer ou não? Depende, né? Não faço. Vai prometer que você não vai se limitar. Que você, na pior das hipóteses, vai dizer, eu vou fazer. Se o resultado vai ser fantástico, eu não sei. O que eu sei é que eu vou fazer. Aí depois a gente discute se foi bom, ruim, mal, mas feito vai estar. Eu não vou mais deixar de fazer as coisas porque eu não acredito em fazer. Ok? Ok. Perfeito. Agora eu gostei bastante de você. Legal? Pode sentar, Elisa. Você
viu que a técnica é muito simples. E se você já conhece um pouco de hipnose, vai reconhecer que, na verdade, ela é uma adaptação de um teste de suscetibilidade das pessoas à hipnose. A técnica, muito simples, consiste em, inicialmente, fazer a pessoa ficar com os pés juntos no chão, levantar o seu braço, torcer o seu tronco e marcar um ponto na parede até onde ela conseguiu se virar. Isso com o braço esticado. Ela retorna à posição normal e logo em seguida faz o mesmo exercício, só que agora apenas na sua mente. E eu dou a sugestão para ela ir além do seu limite, além do ponto que ela definiu como limite na ação física. E ela passa desse ponto. E vamos para a terceira etapa, em que ela repete a mesma atividade e agora fisicamente. E eu sugiro para que ela vá além do ponto inicial, que ela vá até o ponto que ela imaginou, talvez um pouco mais. E invariavelmente as pessoas conseguem superar inclusive o ponto que marcaram apenas na sua imaginação. E por que isso acontece? Porque nós trabalhamos com os nossos limites. Nós temos limites de segurança físico e mental. Nós vamos até um momento em que acreditamos ser seguro. Às vezes, essa segurança nossa fica dentro da zona de conforto e ela nos bloqueia, nos impede de realizar coisas. A partir do momento em que você sugere para a pessoa que ela pode romper essa barreira do limite, essa barreira de segurança, a pessoa consegue ir além. E a ideia dessa técnica é simplesmente isso: startar nessa pessoa a possibilidade de superar seus limites meramente com uma sugestão e com um ensaio mental. Para a superação de crenças limitantes, essa técnica é um start inicial fantástico. O passo seguinte, de ressignificar qualquer limitação, de se trabalhar a conversa entre as partes, se torna muito mais fácil. Apenas essa técnica do pontinho na parede é suficiente para superar uma crença limitante? Não. Precisamos lembrar do conceito de musculatura neuronial. Aquelas sinapses que são mais estimuladas se fortalecem e ganham espaço. As que são pouco estimuladas, elas se enfraquecem e perdem espaço na nossa área do cérebro. O que acontece com uma crença limitante? Ela vai sendo alimentada constantemente toda vez em que a pessoa não acredita ou acredita que não é capaz de realizar algo. A sinapse relacionada a essa crença vai se fortalecendo. Então, para conseguir mudar essa sinapse, romper essa sinapse, desestabilizá-la e enfraquecê-la, é preciso uma ação contínua e constante. A técnica do pontinho, ela dá o primeiro passo, que é desestabilizar essa crença da limitação de se realizar alguma coisa. Logo em seguida, nós temos uma série de técnicas que nos permitem ir além, criar uma nova sinapse, criar uma nova crença fortalecedora oposta àquela crença limitante e alimentar essa crença fortalecedora, fazendo ela crescer e, ao mesmo tempo, enfraquecer a sinapse referente à crença limitante. Existe uma série de técnicas que podem ser utilizadas para criar uma nova crença, uma crença fortalecedora e enfraquecer a crença limitante. A primeira delas é o processo de ressignificação, principalmente quando a crença limitante está relacionada a um evento traumático. Lembram lá da pesquisa da Elizabeth Phelps, de que a gente minimiza as evidências que são contrárias à nossa crença? Então, num primeiro momento, a pessoa com uma crença limitante que se originou em um evento traumático, ela criou aquela crença por base de um evento e que ela favoreceu muito aquele evento. Qualquer evento que acontecesse posteriormente que fosse contrário àquela crença, ela simplesmente minimizava, não dava destaque, meio que eliminava, não dava valor. O grande truque é, primeiro, retornar ao evento traumático e ressignificá-lo, dar uma nova visão para ele. E em seguida, iniciar um processo demonstrando vários momentos da vida da pessoa em que ela fez o quê? Ela conseguiu realizar aquilo que ela acredita que não é capaz.
com certeza, certamente ela teve eventos em que ela conseguiu superar aquela crença limitante. Só que ela minimizou, ela não tem isso claramente na sua memória. A partir do momento que a gente trabalha com ela em hipnose, nós estamos trabalhando diretamente com o inconsciente, essas memórias vão vir à tona e você vai conseguir dar o destaque para ela que, quando elas ocorreram, o fator crítico da sua mente minimizou a sua importância, desclassificou-as, tornou-as sem valor. Agora você vai valorizá-las, dando um novo valor para ela, ressignificando a visão da pessoa sobre aquele evento traumático inicial, mostrando que foi um evento e, em contrapartida, tivemos diversos outros eventos que diziam exatamente o contrário, diversas evidências que contrariavam aquela crença limitante, e agora essas evidências subiram ao palco e ganharam destaque na mente da pessoa. Outra técnica que é usada em conjunto ao processo de ressignificação e tem um resultado muito eficaz é a adoção de uma posição perceptiva, uma metaposição em relação ao acontecimento, em que a pessoa vai poder olhar todos aqueles fatos ou acontecimentos que são contrários à sua crença limitante e observar quais recursos ela utilizou para superar o que ela acredita ser uma limitação sua. Ela vai conseguir analisar e ver, eu agi dessa forma, eu fiz isso, eu realizei aquilo e consegui o resultado desejado, superei a minha crença limitante. Ela começa a desenvolver recursos, ela começa a aprender a como agir para superar a sua crença limitante. É uma técnica muito legal e ela atua em conjunto com o processo de ressignificação. Você faz uma regressão ao evento traumático, faz a pessoa enxergar de uma forma diferente, dessensibiliza aquele trauma. Logo em seguida, começa a ver vários momentos da vida da pessoa em que ela foi capaz de superar aquela crença limitante, dando força ao processo de ressignificação e, ao mesmo tempo, desenvolvendo recursos para que ela entenda como proceder, o que fazer para superar aquela crença limitante, para que ela não se sinta mais limitada pela sua crença. Para encerrar o processo de mudança de uma crença limitante, o passo seguinte é o quê? Fortalecer a nova crença, enfraquecendo a crença limitante e mais, aplicando os recursos que você identifica naquele processo de regressão em que a gente foi passando por vários momentos em que a pessoa conseguiu superar a sua limitação. E a melhor forma de fazer isso é com uma técnica muito básica, muito simples e extremamente poderosa e que praticamente é usada em quase todos os processos em que se utiliza a hipnose. Ponte ao futuro, que consiste simplesmente em fazer a pessoa imaginar situações futuras, possíveis situações em que ela vai confrontar a sua crença limitante e aí ela vai poder aplicar os recursos e aplicar a nova crença fortalecedora. Fazendo com o que seja estimulado a sinapse relacionada à sua crença fortalecedora para que ela ganhe experiência, para que ela desenvolva segurança e que para quando ela for para a vida real, ela consiga pôr em prática os recursos desenvolvidos e superar a sua crença limitante. E é algo muito legal, porque a nossa mente ela não faz muita distinção sobre o que é a realidade e o que é imaginado. Dentro da nossa mente é tudo a mesma coisa. Quem faz essa distinção é meramente aquele elemento do fator crítico. Mas para a nossa mente, toda vez que a gente imagina alguma coisa, há um fortalecimento da sinapse relacionada àquela ação, àquele evento. E a ponte do futuro é nada mais, nada menos do que imaginar, realizar a nova capacidade, pôr em prática a nova crença fortalecedora, ganhar experiência e os resultados são fantásticos. Gostaram do vídeo? Ótimo! Aproveita, clica no curtir, faz sua inscrição no canal e até a próxima!